Olá, meu nome é Bárbara Jake, sou psicóloga e nesse canal eu falo sobre esquizoanálise, clínica e literatura. E esse é o primeiro vídeo do canal. Como é o primeiro vídeo, quero me apresentar rapidinho aqui com vocês, dizer qual é a proposta desse canal e por que que eu trabalho com a esquizoanálise na minha prática clínica. E que conexão é essa que eu faço com a literatura? Eu me formei em psicologia há 10 anos pela Universidade Federal do Espírito Santo e em toda a minha graduação eu estudo esquizoanálise, estudo autores dentro desse campo da filosofia da diferença e tento criar e trilhar esse caminho com a esquizoanálise, com essa teoria na clínica. Tive professores que faziam isso, ensinavam isso pra gente na graduação, e eu sempre me encantei muito com essa teoria, ou tive contato, né, com outros campos teóricos dentro da psicologia, como a terapia cognitivo-comportamental, gestalterapia, fenomenologia, psicanálise, mas nenhuma delas conectou muito assim comigo, sabe? E quando eu encontrei a esquizoanálise, eu pensei assim, nossa, isso faz sentido para mim, acho que nesse lugar eu consigo me encaixar ali pensando nesse trabalho da clínica que exige tanta atenção, tanta responsabilidade e cuidado da gente. Mas enfim, eu queria contar para vocês nesse vídeo 6 motivos, primeiro, né, 6 motivos que me fizeram escolher a esquizoanálise nesse campo, para trabalhar nesse campo da clínica. Primeiro motivo, não dá para você escutar uma vida sem considerar todo o campo social que atravessa essa vida, seja a cultura, economia, história, seu corpo, né, cidade, tudo que atravessa, todo um campo coletivo que atravessa essa vida e que faz essa vida surgir enquanto indivíduo, né, enquanto pessoa dentro desse campo social. Então, na esquizoanálise, a gente entende que isso tudo está conectado, tudo isso está se transformando junto, né? Esse interno individual, que a gente costuma chamar, né? E esse externo social, eles se fazem juntos, ao mesmo tempo, não tem uma desconexão, não tem uma separação, essas coisas elas se fazem juntas. Então, dentro da esquizoanálise, a gente considera que a pessoa, né, o sujeito, o indivíduo, ele está sendo produzido o tempo todo nesse campo social, nesse coletivo. Então, se a gente faz uma análise de uma vida, a gente precisa considerar todo esse coletivo, todo esse campo social que essa vida se insere. Segundo motivo, dentro da clínica não existe hierarquia. Pelo menos o modo como eu trabalho, né, eu escolho construir uma horizontalidade ali na relação entre paciente e psicóloga, né? Não existe uma ideia de que eu, né, enquanto psicóloga, tenho um saber superior ou um saber acadêmico que eu vou lá e eu vou falar para aquela pessoa sobre aquela pessoa que vem até mim buscando conselhos ou buscando uma sabedoria maior. A gente não considera isso, pelo menos no meu trabalho, eu considero que o processo terapêutico, clínico, ele é construído junto, é construído dentro dessa horizontalidade. Quem sou eu para dizer sobre a pessoa, sobre a vida dela, né? Ela que vai me dizer, ela que vai falar. E eu vou estar nesse lugar da escuta para trazer, né, perguntas, para trazer questionamentos, problematizar questões, né, que essa vida traga, para pensar suas angústias, seus sofrimentos, a partir daquilo que ela está trazendo, não do meu saber enquanto alguém que está num lugar de poder, sabe? Então, dentro dessa relação analista e analisando, né, psicólogo e paciente, como você quiser chamar, pensando na esquizoanálise, a proposta é construir essa horizontalidade. Não existe uma hierarquia de que eu sei mais do que você e eu falo sobre você e eu vou intervir sobre você. Não existe isso. E terceiro motivo, porque cada vida pede uma escuta diferente, pede um posicionamento diferente, pede um olhar diferente.
porque cada pessoa é singular. Dentro do mesmo campo social, se produz diferença o tempo todo, né? Então as pessoas, elas são diferentes, elas não vão ser padronizadas por um olhar psicológico, pelo menos na minha prática eu não faço isso, né? Padronizar esse olhar psicológico para os pacientes, para as pessoas que eu atendo. Então, na esquizoanálise, há ferramentas para que a gente consiga olhar essa pessoa, olhar essa vida em toda a sua complexidade, em toda a sua singularidade e entender na diferença aquilo que faz dela uma vida, né? Uma vida potente, uma vida dentro dessa diferença, afirmar essa diferença dessa vida e não tentar padronizar ou protocolar, né, ela. Quarto motivo, e esse pode ser polêmico, eu escolhi a esquizoanálise como ferramenta de trabalho na minha clínica porque não reduz a vida de ninguém ao seu passado familiar. Muito pelo contrário, não vamos ficar, né, orbitando nessa história familiar o tempo todo para interpretar por que a pessoa é assim, por que ela é assado, por causa da mãe ou por causa do pai. A pessoa, ela vive, ela existe não só por conta, né, desses familiares. Claro que é importante essa vida, essa história familiar é importante na clínica também, mas isso não é o centro, isso não é o principal, o alicerce, né? Existem outras linhas que compõem essa vida, outras relações que compõem essa existência e que fazem parte dessa construção histórico-social, afetiva, né, dessa pessoa. Então, a esquizoanálise, ela vai prestar mais atenção no que se passa nessa vida agora, no que compõe essa vida agora, entender como que funciona essa vida, menos tentar interpretar esse passado para explicar por que você é assim agora. Isso não é uma prática dentro da proposta da esquizoanálise. Quinto motivo, porque me oferece ferramentas que não engessam a minha prática, que não endurecem. Eu não fico presa a um determinado modo de fazer, eu não fico presa a um protocolo que eu preciso seguir, eu não fico presa a um padrão de intervenção que eu preciso fazer, senão não vai dar certo. A esquizoanálise me fornece ferramentas que eu consigo ajustar, que eu consigo flexibilizar as intervenções que eu faço a partir daquilo que eu escuto da pessoa que me procura, né? Para um atendimento, para um tratamento. Esse é um motivo, eu não fico engessada. A minha prática, pode ser flexível a partir daquela vida que me procura para iniciar, né, um processo terapêutico, para fazer um tratamento terapêutico. E sexto motivo, porque aposta na potência da vida, na potência que pode ser uma vida, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nos seus impasses, né, mesmo nos seus conflitos, há sempre a possibilidade de encontrar uma força inventiva nessa vida, há sempre possibilidade de criar, de encontrar saídas para aquilo que produz sofrimento na vida da pessoa. Então, a esquizoanálise olha muito para essa questão da potência de uma vida, né? E entender o que despotencializa também essa vida, para conseguir criar, então, saídas disso, né? Para que essa vida consiga viver de forma leve, potente, alegre. Então, esses são alguns motivos, não são todos, alguns motivos que me fizeram e me fazem escolher a esquizoanálise como ferramenta de trabalho dentro da minha proposta clínica. E aí, nesse canal, a ideia é trazer a esquizoanálise para vocês, apresentar, falar um pouco sobre essa teoria, como que ela conecta dentro da clínica, falar sobre questões que aparecem na clínica também, coisas que me atravessam ao longo do meu trabalho e que eu quero compartilhar com vocês. E também trazendo a literatura para esse campo, né? Para essa junção que eu quero fazer. E por que trazer a literatura também para isso, para esse campo? Eu não vejo a literatura separada da prática clínica. Quando a gente se encontra com um livro,
dependendo de que livro for, né, ele produz desvio, ele produz transformação na nossa vida, né? Ele faz a gente olhar para o mundo de forma diferente, ser diferente, entender determinadas linguagens que a gente não tinha contato antes. Abre, né, o nosso olhar, abre os nossos poros para sentir outras coisas, para perceber outras coisas, para viver de uma forma diferente. Isso também não faz a clínica, né? Isso também não conecta com a clínica. A literatura também é algo que passa muito dentro do campo teórico da esquizoanálise. Deleuze e Guattari traziam autores dentro da literatura para pensar os seus conceitos também, como Franz Kafka, que eles trazem muito, inclusive eles têm um livro, né, sobre o Kafka, que se chama Kafka por uma literatura menor. E tem outros livros que Deleuze vai trazer vários autores, então está sempre conectando a literatura ali com o seu campo teórico. Tem lá o livro Lógica do Sentido também, que ele vai trazer o Lewis Carroll para falar sobre Alice no País das Maravilhas. Esse livro é muito bom, recomendo também para vocês. E tantos outros livros. Ele tem um livro também que ele vai falar sobre a obra de Proust, que o livro se chama Proust e os Signos. Vai falar sobre a obra Em Busca do Tempo Perdido, que também é um livro muito interessante, que eu pretendo trazer aqui para vocês também. Então a literatura entra nesse lugar, porque parece que tudo se conecta, tudo faz sentido. Eu vou trazer livros para pensar questões existenciais, né? Trazer referências de estudo para vocês, referências de leitura, para pensar sempre nessa conexão. Acho que Deleuze e Guattari traziam tanto a literatura para os seus textos teóricos por apostar na literatura enquanto força revolucionária, que produz abertura, que produz outras sensibilidades, outras formas de linguagem, né, que ampliam completamente o nosso campo de visão, nosso campo de sensação, nosso campo intensivo. Então, a literatura é uma aliada para pensar a clínica e, por isso, eu escolhi, nesse canal, falar sobre esquizoanálise, clínica e literatura. Bom, se isso faz sentido para você, eu sugiro que você fique por aqui, que você se inscreva no meu canal, que está começando agora. Estou muito animada para fazer vários outros vídeos, para trazer outros assuntos para trocar com vocês. Então, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você achou dessa proposta, se você tem alguma ideia de vídeo que você gostaria que eu fizesse, e curte esse vídeo, né, para ele chegar para outras pessoas. Eu estou começando agora e preciso da ajuda de vocês. E eu já tenho, se você está me encontrando aqui pelo YouTube, eu queria dizer que eu já tenho um trabalho que eu faço lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem, se quiserem me acompanhar por lá também. Então é isso, os vídeos aqui vão sair todos os domingos às 10 da manhã e espero vocês na semana que vem.